No dia em que eu gravo esse vídeo, estamos a exatamente 2 meses da eleição, e para muitos ela já está mais do que decidida. Ao que parece, e as pesquisas confirmam isso, Lula será eleito presidente do Brasil em outubro, e com grandes chances de ser ainda no primeiro turno. Mas será mesmo? Bom, eu compilei todos os últimos levantamentos dos institutos de pesquisa mais relevantes do Brasil, desde os que dão maior porcentagem para o Lula e para o Bolsonaro, e como você pode ver, até mesmo nas pesquisas que costumam ser mais favoráveis a Bolsonaro e à direita como um todo, como é o caso da Paraná Pesquisas e da Futura Inteligência, o petista leva vantagem. O problema da gente trazer pesquisas aqui é que mesmo com essa variedade de pesquisas, muita gente, principalmente bolsonaristas, tende a não crer muito em pesquisas. E isso é compreensível, já que alguns institutos de pesquisa parecem mesmo errar muito mais a favor da esquerda do que da direita, inflando os números de Lula enquanto subestima os de Bolsonaro. Na minha opinião, eu creio que o mais razoável hoje é que Lula tem sim uma vantagem sobre Bolsonaro, mas eu acho que ela tá ali na casa dos 7 ou 8 pontos. Eu estou certo? Eu não sei, ninguém sabe. Mas o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que mesmo nas pesquisas, existem alguns dados específicos que ficam ali escondidos, que vão além das porcentagens brutas de intenção de voto, que passam despercebidos, mas que podem ser favoráveis ao atual presidente. Então eu peço que você esqueça por um momento a questão da metodologia ou da idoneidade dos institutos de pesquisa, seja lá qual for o fator que te leva a desconfiar dos institutos, e vamos analisar alguns números ocultos que podem nos ajudar a enxergar o horizonte futuro. Só que antes, para minha análise aqui fazer algum sentido, a gente tem que assumir aqui um pressuposto como verdadeiro, o de que no Brasil a situação econômica reina soberana como a pauta decisiva quando se trata de eleições. Então, corrupção, pautas morais e de costumes, instabilidade democrática e etc. Gente, isso sempre foi secundário no Brasil. E a essa altura do campeonato, como o presidente já tem uma base muito consolidada, a não ser que surja mesmo um caso muito desmoralizante, é a economia que vai decidir a eleição no final das contas. Para o brasileiro médio, ou pelo menos para o grosso da população, apesar da bolha da internet ter mascarado um pouco isso, pouco importa as ideologias e as intrigas políticas. As pessoas têm filho para criar, elas têm que trabalhar para colocar comida na mesa, elas torcem para os times delas, elas assistem novelas, séries, filmes, elas não têm tempo para perder estudando qual seria o melhor sistema político, as bases da civilização ocidental ou qualquer coisa do gênero. Isso é o ideal? É claro que não, mas é assim que é. As pessoas se importam com aquilo que elas percebem que impacta diretamente a vida delas. E a economia é justamente a principal causa de satisfação ou de insatisfação de um povo para com seu governo. E é isso, no fim das contas, o que vai decidir a eleição. No contexto atual da política brasileira, a polarização simplesmente impede que os dois maiores postulantes à presidência caiam vertiginosamente. Eles já estão com as suas bases formadas e muito bem consolidadas. Liberais e conservadores, em sua maioria, vão estar com Bolsonaro e progressistas e esquerdistas em geral estarão com Lula, mesmo que eles não sejam lá os melhores representantes desses ideais, É claro que isso não explica tudo, mas também se a gente for entrar aqui em todos os pormenores, esse vídeo teria que ter pelo menos 3 horas de duração. Então, saindo agora um pouco do campo da subjetividade, algumas questões objetivas me fazem pensar que a maré vai virar a favor do Bolsonaro. Então, vamos para o que interessa. Primeiro, eu queria trazer aqui alguns dados muito interessantes da pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a Modal Mais, sobre o grau de interesse das pessoas na eleição deste ano. E a minha predileção por essa pesquisa é porque ela é a única que eu vi até agora que traz esses números detalhados por categoria. Infelizmente, a última edição que eu achei com essas informações é a de maio, mas eu acho que de lá pra cá o cenário não se alterou tão drasticamente, de modo que ela ainda retrata bem um ponto muito importante, que é o seguinte: quanto maior a renda familiar do indivíduo, mais interesse ele tem nas eleições. Então você pode observar que apenas 16% das pessoas que ganham até um salário mínimo estão muito interessadas nessa eleição, e essa porcentagem vai crescendo à medida que cresce também a renda familiar.
Enfim, a gente constata que 53% dos que ganham mais de 10 salários mínimos estão muito interessados nessa eleição, segundo a pesquisa. Então dá um pause aí, se você quiser analisar melhor, porque vai entrar um outro print agora na tela, agora com a intenção de voto, só que ainda categorizada por renda familiar. E o que a gente descobre? A gente descobre que, de acordo com essa pesquisa, o Lula só ganha de Bolsonaro entre quem recebe até um salário mínimo. Entre 1 e 2 salários mínimos há um empate técnico, e daí por diante, quanto maior a renda familiar do sujeito, maior a vantagem de Bolsonaro sobre Lula. Tudo bem, mas no que isso implica, afinal? Como nós vemos, os menos interessados nessa eleição são os mais pobres. E o grau de interesse vai subindo à medida que sobe também a renda familiar. E Bolsonaro lidera com sobras justamente entre os de renda média e renda alta, os mais interessados nessa eleição. E nós sabemos que quanto maior o interesse na eleição, maior o engajamento, mais propensão em ir votar, mais motivação por fazer campanha espontânea por um candidato. E, ao que tudo indica, Bolsonaro vai muito bem neste aspecto. E vale a gente ressaltar também que pessoas de renda alta, geralmente, são pessoas que exercem uma influência na sociedade muito maior do que pessoas de baixa renda. Então são empresários, lideranças comunitárias, pessoas com alto grau de escolaridade, intelectuais e por aí vai. Agora vamos abordar a situação econômica propriamente dita. Segundo a pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual, apenas 6% dos brasileiros estão otimistas com a economia do país, ou seja, acreditam que o Brasil está vivendo um bom momento econômico. 32% dizem que o Brasil está em crise econômica, mas conseguindo superar, e 60% de pessimistas, que dizem que o Brasil está em crise econômica e com dificuldade de superar. E como é que votam os pessimistas, os realistas e os otimistas, vamos chamar assim, com a economia brasileira? 88% dos otimistas votam no Bolsonaro, e é normal, pois como eu disse, a economia é a pauta soberana, e se a pessoa acredita que a economia melhorou, é de se esperar que ela vote pela continuação de um governo. Já entre aqueles que pensam que o Brasil está em crise, mas superando, o Bolsonaro perde um pouco de apoio, obviamente, em relação aos otimistas, mas mesmo assim ainda vai muito bem, com 65% das intenções de voto. Já entre os pessimistas, evidentemente, é o Lula quem vai liderar, com 64% das intenções de voto. E, obviamente, nesse meio aqui dos pessimistas, que inclusive é a maioria da população atualmente, tem muito militante petista ou simpatizantes do Lula, que independente da situação econômica já votaria no Lula, mas também tem muita gente honesta, que vê que o Brasil está atravessando uma crise e que de alguma forma pensa que o Lula seria a solução. Pois supostamente, na era Lula, pensa-se que havia muito mais prosperidade do que hoje. Mas também são pessoas que, se vissem algum sinal de melhora na economia com Bolsonaro, talvez já poderia começar a repensar o seu voto. Mas aí é que tá, né? Cadê a bendita melhora econômica? Inflação descontrolada, estagnação do PIB, desemprego. Há alguma previsão de melhora desses indicadores no curto prazo a ponto de reverter essa tendência de vitória do Lula? E sim, existe uma previsão de melhora até que bem considerável na economia brasileira daqui para frente, hein? Começando pelo PIB, grandes bancos e agentes de mercado atualizaram as suas estimativas e já passam a prever um crescimento do PIB em torno de 2% para o Brasil em 2022, sendo que no começo do ano, a maioria das previsões era de estagnação econômica. Então, 2% pode até não parecer lá grande coisa, mas para o padrão brasileiro dos últimos 10 anos, é um crescimento até que bem considerável. Agora, quanto ao desemprego, muitos diziam que o Brasil iria conviver com desemprego de 2 dígitos por muitos anos. Mas a realidade é que mesmo no contexto de subida nas taxas de juros, o que tende, obviamente, a esfriar a economia, o desemprego vem caindo rapidamente e já está abaixo dos 2 dígitos. O IBGE calcula o desemprego em 9,3%. Lembrando que esse índice chegou a bater 14,7% durante o auge da pandemia e agora está no menor patamar desde 2015. Já o IPEA projeta que o desemprego caiu para 9,4%.
Também a menor taxa desde 2015, quando o Brasil conseguiu a incrível façanha de se enfiar numa recessão sem guerra e sem pandemia rolando pelo mundo. E por fim, vamos para aquele que talvez seja o problema mais grave atualmente da economia brasileira, que é a inflação. Hoje ela está em 11,39%, um número realmente bastante elevado, mas quando se fala em Brasil, ainda na década passada nós encontramos um nível de inflação semelhante a esse. Porém, a questão é que a inflação não é um fenômeno exclusivo da economia brasileira. Só para citar a maior economia do planeta, os Estados Unidos, a inflação por lá está em 9,1%, menor que a do Brasil, mas uma anomalia gigantesca para a economia americana. A maior taxa das últimas 4 décadas. Então, voltando para a pesquisa da FSB de julho, 46% dos brasileiros creem que a inflação vai aumentar nos próximos 3 meses, um número que vem diminuindo com o passar dos meses. 28% acham que a inflação vai diminuir, e vocês podem ver pelo gráfico que há uma expectativa crescente, mesmo que sensível ainda, de melhora na inflação. Pois bem, esses gráficos que eu estou colocando agora na tela, eu acho que são os mais importantes de todo esse vídeo aqui, então eu quero que você preste bastante atenção neles. Eles dizem a porcentagem de cada candidato de acordo com as expectativas com a inflação, sacou? Então dá um pause aí se você quiser analisar melhor, mas bem basicamente, Bolsonaro vence com certa facilidade entre aqueles que pensam que a inflação vai se manter ou cair. E Lula vence entre os que pensam que a inflação vai piorar. E essa é uma estatística muito interessante para o atual presidente, e eu explico. Ele já tem o voto dos otimistas. Então, se a inflação de fato melhorar, se ela cair significativamente daqui para frente, ele consegue não só fidelizar aqueles que estão otimistas quanto à inflação, como ele ainda consegue derrubar a expectativa dos pessimistas. E ainda por cima, quem sabe até mesmo capturar uma boa parte desse eleitorado, que pode se surpreender com uma possível queda nos preços. Agora a pergunta que fica é: a inflação vai melhorar? Bom, a Ambima, que é uma associação que representa instituições de mercado, faz projeções sobre a inflação também. E eles preveem uma deflação, vocês ouviram bem, uma deflação de 0,66% para julho e 0,06% de inflação para agosto. Isso se deve, obviamente, à redução no ICMS, o que ajudou a baratear um pouco o preço dos combustíveis no Brasil. Então, se a projeção da Ambima realmente se confirmar, eu fiz as contas aqui, e a inflação acumulada de 12 meses para julho cairá para 10,09%. E em agosto teremos 9,2% de inflação, o patamar tão desejado de um dígito. Infelizmente, a Ambima só faz projeções apenas para os 2 meses posteriores. Então, eu decidi pegar a inflação prevista para setembro no relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, e eles preveem 0,5% de inflação para esse mês, o que faria a gente chegar na eleição em outubro com uma inflação de 8,5%, um nível bem mais palatável para o brasileiro médio. Só que é o seguinte, 8% de inflação pode parecer ainda um número bem alto, né? E realmente é um número alto, mas depende um pouco também do contexto no qual você analisa esse número. Uma inflação de 8%, para quem acabou de sair dos 12%, pode soar bem mais agradável do que uma inflação de 8% para quem há pouco tempo estava a 4%. Entende? Em outras palavras, a população se acostumou tanto com uma inflação de 2 dígitos com o passar dos meses, que o impacto sentimental que o retorno para uma inflação de 1 dígito poderia causar seria muito positivo para o governo, pois 1 dígito é um número psicológico quando se trata de inflação. Ele traz uma certa sensação de controle. No fim das contas, ao que tudo indica, os eleitores mais engajados para essa eleição são de fato os bolsonaristas. Os que declaram voto em Lula hoje, em grande parte, o fazem mais por rejeição ao Bolsonaro do que propriamente por simpatia ao Lula. É claro que o Lula tem uma grande massa de apoiadores fiéis, ninguém nega isso, mas talvez seja tanto quanto ou até menos que o Bolsonaro. E esse é o ponto central. O que tira uma pessoa do conforto de sua casa para ir votar é muito mais o sentimento de simpatia por um candidato, de pertencimento a um projeto, a uma agenda, do que o de rejeição a outro. E nisso o Bolsonaro pode tirar uma certa vantagem. A grande questão é que as pesquisas não conseguem captar muito bem a abstenção.
Na última eleição presidencial, por exemplo, se a gente somar a abstenção com nulos e brancos, nós estamos falando de quase 30% do eleitorado apto, enquanto as pesquisas dão uma soma de brancos, nulos e indecisos numa média de 10%. Então é o seguinte, muitas vezes um entrevistado declara voto num candidato hoje, mas isso não quer dizer necessariamente que ele irá sair de casa para fazê-lo em outubro. E é bem perceptível, pessoalmente, que o Lula tem aglutinado nas suas intenções de voto muito mais a prevalência do antibolsonarismo presente na população brasileira do que o Bolsonaro tem de antipetismo entre seus apoiadores. Ainda pode pesar a favor do Bolsonaro também o fenômeno do voto envergonhado. Muitos destes são aqueles que já votaram no Bolsonaro em 2018, se decepcionaram por algum ou vários motivos e que por pressão social ou midiática dizem votar nulo ou em algum outro candidato, e em alguns casos até mesmo no próprio Lula, só por soar mais coerente, mas que no sigilo da urna eles não vão pensar duas vezes em evitar a volta do PT. O que mais prejudica Bolsonaro é claramente o seu desempenho pífio no Nordeste. Nas outras regiões ele vai até que bem. Por outro lado, no Nordeste é onde justamente ele tem o maior potencial de crescimento, uma vez que o Nordeste é uma região com índices econômicos muito fracos, infelizmente, mas é onde o pacote de auxílios, que ninguém duvida que foi uma medida eleitoreira só para angariar votos, ainda tem algum tempo para fazer a diferença nessa região. No fim, eu acho que esse pacote de auxílios nem seria tão necessário assim para a vitória do Bolsonaro, mas é claro que ele ajuda, na elevação da popularidade do governo, como foi com o auxílio emergencial na pandemia, pois vai atingir justamente uma massa de pessoas bem menos favorecidas, e que é onde justamente o Bolsonaro vai muito mal hoje em dia. Eu ainda queria projetar qual seria a porcentagem que Lula e Bolsonaro poderiam alcançar em cada região do Brasil, mas além desse vídeo já estar enorme, eu não quero virar meme aqui tentando prever o futuro. Mas diz aí se você gostaria de um vídeo desse tipo. É claro que não dá pra ser tão categórico, pois a eleição conta muito com o imponderável. E até o título desse vídeo é mais pra chamar a atenção do que qualquer coisa. Não dá pra cravar nada ainda, só apontar algumas tendências. Mas uma coisa é praticamente certa. O detentor da máquina pública, assim como em todas as eleições anteriores para presidente, acaba tendo uma grande vantagem sobre seus opositores. No mais, eu vou ficando por aqui, então like se gostou, se inscreve no canal e ative o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Comenta aí embaixo a sua sugestão, a sua opinião ou a sua crítica construtiva. E se você quiser ir ainda mais além e ajudar ainda mais o canal, se torne membro, pois essa é uma ferramenta muito importante para o financiamento desse projeto. Então se você curte o conteúdo, se você gosta de mim e se identifica com o canal e tem R$5 que seja aí que não vão te fazer falta, faça como essas pessoas cujos nomes estão subindo aí na tela e contribua com a mídia alternativa, fechou? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.